Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 17 de dezembro de 2016, sábado. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para clarear um vídeo que eu fiz falando da geração, amém? Trazendo alguns textos, né? Eu vou procurar ser lógica, direta e falar pouco para não confundir ninguém e que o Senhor cuide de nos dar realmente compreensão sobre tudo isso que vai ser falado, amém? Olha só, capítulo 24 do livro de Mateus, o nosso amado Senhor Yeshua, Jesus Cristo, seu nome em hebraico Yeshua, o nosso amado Senhor Jesus, ele fala, né? Que ele fala várias coisas e ele diz uma frase: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Vamos então correr o olho lá em Mateus capítulo 24, vamos ver então aqui, meus irmãos, o que é isso que o nosso amado Senhor Jesus está falando. Basicamente ele está falando do final dos tempos, ele está falando da conclusão de todas as coisas. Mateus capítulo 24, o sermão profético, a destruição do templo. Eu não vou ficar parando não, vou só ler ele direto e aí quando chegar na conversa da geração a gente começa a conversar aqui para esclarecer, tá bom? Capítulo 24 de Mateus, o sermão profético, olha só, o título já é bem forte, profético e a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não haja derribada, que não seja derribada. Amém? O princípio das dores, também lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 3 ao 13, e Lucas, que também está bem completo, bem recheado. Eu gosto muito de ler o capítulo 24 de Mateus com o capítulo 21 de Lucas, do 7 ao 19. Amados, antes de ler, me desculpem o barulho, eu tô com meus filhos em casa e eu não tenho como segurar eles, né? Eles estão brincando ali na sala e eu tô aqui na cozinha registrando o áudio, então que os irmãos aí me perdoem. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e também da consumação do século? 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que coisa? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derribada. Então os apóstolos dizem: quando sucederão então essas coisas? Quando que essas pedras vão ser derribadas? Mas já que a gente está aqui batendo um papo, fala também: e que sinal haverá da tua vinda? Porque os discípulos sabiam que Jesus voltaria. Ele disse: eu vou, mas volto. Então eles perguntam: qual é o sinal que haverá da tua vinda? E aí ele fala: e da consumação do século. Essa consumação do século, se você para analisar, o nosso amado Senhor Jesus, aí os teólogos dizem que ele veio há praticamente 2000 anos. Então, quantos séculos se consumaram até o dia de hoje, né? Você faz a conta aí, 2000, divide por 20, são 100, né? São 20 séculos. Eles passaram até que esses apóstolos aqui fizeram essas perguntas. Então, já de quando os apóstolos fizeram essas perguntas para o nosso Senhor Jesus até agora, 2016, se passaram 20 séculos. E aqui eles perguntam: qual é o sinal da consumação do século? Qual século, amado? Qual século, amada? A consumação dos séculos vai ser quando acabar tudo. Quando vai ser que termina tudo isso? Quando vai dar um fim tudo isso? Lembrando, meus amados, que os apóstolos, eles viviam numa época de represália, né? Quer dizer, tinham os sacerdotes, os homens da lei, e aqueles sacerdotes ali do templo, eles eram como reis no meio de Jerusalém. Eles eram os cabeças de Jerusalém. Então o povo era subjugado aos sacerdotes, aos doutores da lei, aos escribas.
Amém? Então era um regime um pouco ditador, se a gente para analisar. Então, se o povo judeu não obedecesse aos sacerdotes, tinham as leis em vigor de Moisés. Por exemplo, lei do apedrejamento, tinha gente sendo apedrejada naquele tempo, era tudo muito difícil. Então os apóstolos, eles perguntam qual vai ser o sinal da consumação dos séculos, porque vem Jesus com eles ali. E Jesus ensina liberdade, ele traz essa promessa, liberdade, paz, ele traz paraíso, ele traz vida, vida em abundância. Jesus, ele traz um evangelho diverso, porque até então eles conheciam a lei. Então eles enchem o coração e perguntam quando vai ser a consumação dos séculos. Então, como nós hoje, meus amados, nos perguntamos quando que vai terminar todo esse tempo de sofrimento na terra? Nós hoje estamos onde estejamos, a gente vê sofrimento por todos os lados. A política que está terrível, ela vai e vem, está piorando cada vez mais, aí parece que vai melhorar um pouquinho, piora demais. Guerra e tantos problemas, a gente se pergunta, até os ímpios, os bons ímpios se perguntam, quando que vai ser o final de todo esse sofrimento? Será que um dia o mundo vai voltar a ser feliz? Tá? Então essa pergunta aí, consumação do século, ela se enquadra numa pergunta de esperança. Quando vai acabar a era das trevas na terra? Então são 3 perguntas. E o nosso amado Senhor Jesus responde: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Profecia tem que ser cumprida ao pé da letra, né? E aí ele continua, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Minha amada, meu amado, se você ler Mateus 24 bem devagarzinho, prestando atenção na linguagem na qual esse livro é escrito, esse texto é escrito, prestando atenção nos tempos verbais, nas afirmações, você vai ver que o nosso amado Senhor Jesus, ele explicou o tempo que a igreja literalmente começaria a ser perseguida. Amém? Isso está lá em Atos dos Apóstolos, a partir da morte de Estevão, descata, né, a perseguição da igreja, onde ela se espalha. Você vai ver depois Paulo que vem, ele também é salvo, ele começa a pregar o evangelho para os gentios, e tem 2000 anos essa história. Então o nosso Senhor Jesus, ele começa falando lá no caso dos apóstolos, o que já ia acontecer com os próprios apóstolos, com as pessoas da época que iriam se converter, e ali ele continua, e ele vem até o final da consumação do século, ou da era da graça, até o final da dispensação da graça. Eu queria colocar para os irmãos aqui que o tempo de Deus não é o tempo da terra. Nós temos essa mania de ver as coisas no tempo da terra, tempo cromo. É o tempo dos meses, dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos, dos anos. O nosso amado Jesus, quando ele conversou com os apóstolos, Jesus não veio do mundo, ele veio do céu. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no útero de Maria. Ele veio do céu, ele veio da eternidade passada. Ele veio depois de um tempo convivido com o Pai. Ele conhecia Deus Pai, face a face. Jesus conhece Deus Pai. A ponto que na cruz, quando ele está para morrer, ele fala, Pai, Pai, por que me abandonaste? Não, no Monte das Oliveiras, acho que é isso, quando ele chora. E ele fala, por que me abandonaste? Agora eu tenho dúvida, não sei se é na cruz ou no Monte das Oliveiras, mas ele fala isso. Por que me abandonastes? Jesus, ele tinha uma convivência direta com Deus Pai. Então, quando ele falava em parábolas. Mas quando ele falava com os discípulos, ele não falava por meio de parábolas. Ele falava diretamente, só que o modo dele falar era muito além, muitas das vezes, da compreensão dos discípulos. A ponto que você vê aqui o discurso dele, o sermão profético, ele com os discípulos, batendo esse papo no Monte das Oliveiras. E mais lá para frente tem um momento que ele fala, é necessário que o Filho do Homem, acho que morra, né, para que ele volte. Ele fala alguma coisa com relação à morte e à ressurreição. Os apóstolos, eles entendem, não entendem e ficam calados.
E aí Jesus os admoesta, dizendo que eles eram ainda ignorantes. Você vê, tem um momento que um apóstolo vira e fala assim, olha, se o senhor quiser, eu pego a minha espada, eu protejo o Senhor, ninguém vai tocar no Senhor. E Jesus fala para o apóstolo, acho que é Pedro, né? Para Satanás sair fora, porque Satanás estava influenciando o apóstolo, né, a falar que ele ia combater com a espada por Cristo. Então, meus amados, você vê os apóstolos aqui nessa situação ainda de modo muito imaturo, espiritualmente falando. Os apóstolos, eles só foram colocados como maduros e qualificados para fazer a igreja funcionar verdadeiramente depois do Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da assunção de Cristo no céu. Então aqui ele ainda está falando, Jesus está falando um vocabulário muito avançado para a compreensão real dos apóstolos. Mas ainda assim, pelo que se dá a entender, não tinha um outro modo de Jesus falar. Então ele conta essa história, lembrando, meus amados, que o discurso ao vivo é uma coisa. Quando a coisa é escrita, alguma coisa fica resumida. Então eu acredito que o modo como Jesus falou com eles, né, foi... Poxa, uma coisa é eu ler uma carta de alguém me explicando bem uma coisa, outra coisa é eu estar na frente dessa pessoa e ela me explicar bem alguma coisa e eu ainda poder perguntar e perguntar. E a coisa é tão séria que você lendo os evangelhos, depois você vai lá no Ato dos Apóstolos, você vai ver, por exemplo, como que Pedro faz discursos fortíssimos e profundos sobre a volta de Cristo, como que é a vida da igreja, todas as promessas. Você vê o apóstolo Paulo, depois que ele é transformado por Deus, como é que eles têm discernimento, como é que eles falam praticamente como o próprio Jesus. Eles se tornaram imagem e semelhança de Cristo, e o modo como eles falavam. Tem um momento que o apóstolo Pedro, falando na sinagoga, e ele fala de modo tão autoritário, tão sábio, que os mestres da lei ficam sem saber o que fazer, porque diz que esse homem não era culto. Era um pescador, não tinha conhecimento de nada, e agora ele fala como um doutor. Então você vê um apóstolo Pedro transformado. Então, e Cristo aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 24, e também em Lucas, ele fala o resumo geral, tudo. Ele fala desde o nascimento da igreja, as coisas que aconteceriam até o final. Até a vinda de Jesus Cristo no dia da batalha do Armagedon. A vinda física do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, colocando seus pés no planeta Terra. Depois de toda essa tribulação. Então está tudo englobado aqui. A gente precisa ler com calma, meus amados, o Mateus capítulo 24, toda a Bíblia, né? Mas aqui a gente está falando desse assunto. E aí ele continua, olha, então sereis atribulados e vos matarão. Quando ele fala vos matarão, ele está se referindo diretamente aos próprios apóstolos. Quantos cristãos na era desses 2000 anos que a igreja está caminhando pela terra não morreram? Não foram assassinados, martirizados? Quantos cristãos nasceram em berço da fé e morreram no berço da fé e nunca tiveram tido sequer um arranhão? Então aqui ele está falando também com os apóstolos, ele está sendo direto para eles, a gente tem que ler com calma. E vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Aí aqui ele engloba a igreja, ele fala que muitos da igreja morrem. Você vai lá nas 7 cartas às igrejas da Ásia e você vai ver a carta à igreja mártire. Vos matarão. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui é uma conclusão do princípio das dores. É um sinal que ele deixou lá no finalzinho do texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É onde muitos de nós nos confundimos com esse texto aqui. Porque quando diz aquele que, porém, que perseverar até o fim será salvo, e fala esse até o fim, muitos pensam que esse fim é o fim do tudo. É depois da grande tribulação. E esse fim é um fim pessoal. A prova disso são aqueles que morreram em Cristo, que perseveraram até o final da vida deles e morreram salvos. Aqui ele fala para todos nós, ele fala tanta coisa em tão pouco tempo que a gente tem que prestar muita atenção e ler várias vezes.
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha só. Aí ele entra com a segunda parte da resposta, a grande tribulação, que está lá em Lucas 21, do 20 ao 23 também. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Daniel, esse abominável da desolação, Daniel descreve como a besta, o anticristo, o filho do diabo. Amém? E aqui ele fala, por isso, ele dá referência como falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui ele fala Judéia, uma cidade de Jerusalém. Aquele que estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ou a sua mala, né? Hoje a gente já não usa capa, a gente usa mala cheia de roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que estão para amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Sábado é para judeu. Aqui ele está conversando com judeu, não tem igreja na grande tribulação. Olha aqui, amados. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Se você lê lá em Apocalipse, quando fala da besta religiosa, a Bíblia fala que ela vai ser tão poderosa que ela vai fazer descer até fogo do céu. O profeta Elias foi o único que fez descer fogo do céu. E quando o profeta Elias fez descer fogo do céu, o povo se voltou para Deus. Foi quando os sacerdotes, de Baal estavam tentando provar para o povo de Israel, porque teve o rei que se casou com Jezabel. Jezabel trouxe essa religião aí de Baal para o meio do povo e o povo adorava Baal. Então vem o profeta Isaías, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e tal. E chega um momento que ele fala, então vamos fazer um teste. Qual é o Deus verdadeiro? É o Deus Baal ou é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó? E ali ele levanta um desafio. E vários profetas de Baal, então, eles fazem um culto a Baal. Eles colocam um sacrifício, um altar. E o propósito é, aquele Deus que fazia descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal ficam praticamente o dia inteiro, até quase o finalzinho da tarde, metade da tarde, fazendo ritual. Chega um ponto que eles começam a se cortar para fazer isso aqui. Eles chegam ao extremo do seu culto e não cai uma gota de fogo do céu. Depois que termina tudo, Isaías fala, agora vamos lá, levanta o altar, coloca a oferta e ainda vira e fala assim, peguem alguns baldes de água e joguem em cima da oferta. E antes disso ele fala, cadê o fogo? Cadê o fogo? Rindo dos profetas de Baal. E toda a assembleia, todo o povo de Israel ali a ver. Quando chega na hora de Isaías fazer o sacrifício, depois que ele até riu da cara dos profetas de Baal, que se foram feitos de palhaço, porque nada aconteceu, e o povo ali o tempo todo assistindo, Isaías vira e fala, agora vamos levantar o nosso altar. E aí ele levanta o altar para Deus, ele manda jogar baldes de água, falo baldes, mas todo mundo entende, ali em cima daquela oferta, e aí ele faz uma só oração e Deus queima até as pedras, estoura, faz um plasma descer do céu. E ali o povo se arrepende. O povo então, Então, quando for na época da grande tribulação, a Bíblia fala que a besta religiosa vai ser tão poderosa que até fogo descer do céu ela vai fazer descer. Olha como é que o povo judeu vai ficar encantado com tudo isso. E se possível enganaria até os eleitos. E eleitos aqui é todo aquele na grande tribulação que foi eleito por Deus. Portanto, se vos disserem, eis ele está aqui no deserto, não saiais, ou eis ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, todo olho o verá.
Aí continua, a vinda do Filho do Homem, logo em seguida a tribulação ou a grande tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus eleitos dos 4 cantos da terra, ou dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui está falando que todo olho o verá, todo olho o verá. Mas aí ele continua na parábola da figueira, exortação à vigilância. Presta atenção, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Amados, os apóstolos, eles não viram terremotos em vários lugares. Os apóstolos, eles não viram o abominável de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Mas eles viram a perseguição deles mesmos, eles viram o início do princípio das dores. E o Espírito Santo, amado, é que convence o homem do pecado e do juízo. Esse juízo não é o juízo inferno, é o juízo do agir de Deus, o juízo de Deus para com os homens, que termina no lago de fogo e enxofre. O juízo de Deus termina lá, mas começa na terra. Se você não se arrepende, se você não entrega a tua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, não coloca realmente a sua dependência nas mãos dele, o juízo vai vir sobre você e você vai morrer porque o seu tempo vai acabar. A Bíblia fala, louco, esta noite virão pedir a sua alma e você vai se encontrar no juízo eterno do inferno. E só vai sair de lá para se comparecer diante do grande trono branco, depois dos 1000 anos do reinado de Jesus Cristo. E você vai responder diante de Deus e ele vai te lançar no lago de fogo e enxofre. O juízo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aí é que veio um pouco talvez de confusão na cabeça de muitos ou de alguns irmãos. Ele simplesmente fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. E a Bíblia fala que depois do milênio serão feitos novos céus e nova terra. Tudo se fará novo. Olha só como é que a Bíblia se casa. E aqui ele fala claramente, passará o céu e a terra. No dia do julgamento do grande trono branco, só vai ser julgado naquele dia quem não tem o nome escrito no livro da vida. Mas o texto começa com essa seguinte frase, passaram-se céus e terra. Fala lá, passaram-se céus e terra. E eis que vi um grande trono branco, e assentado nele. Aí fala da descrição de Deus Pai. E diante dele todos aqueles que não tiveram nome escrito no livro da vida. Aí fala, o inferno entregou seus mortos, a morte entregou seus mortos, o mar entregou seus mortos. E aí ele vai descrevendo. E ali o povo vai sendo julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, onde antes já se encontrara a besta e o falso profeta. Então, meus amados, ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele começa aqui a contradizer na cabeça de muitos que vão lendo isso aqui, já parece uma contradição, porque aqui ele vira e fala assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, olha só como é que o negócio vai só complicando. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra.
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E se você vai lá no livro, aí aqui eu dou uma corridinha aqui, vamos ver se eu consigo, porque eu gosto de ler esse texto aqui associado ao livro de Tessalonicenses. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tô rouca hoje, irmãos, me perdoem. Olha só, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha só como é que começa aqui a confusão na cabeça de muitos. Não queremos, porém, irmãos, aqui já é o apóstolo Paulo, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha aí, a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois vós os vivos, os que ficarem, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, então está tendo subida, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha aqui, nós nos encontraremos com ele nos ares. E aqui em Mateus 24 ele fala. Aqui eu já me perdi. Portanto, se vos disser, eis-lo aqui no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Olha aqui que já é uma outra conversa. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. E aqui ele fala que aqui depois, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vai ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus a trombeta, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Você aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 30, você não vê ninguém sendo arrebatado. Você vê todos os povos da terra vendo e se lamentando. Você vê os anjos de Deus ajuntando os escolhidos dos quatro ventos, do norte, sul, do leste e oeste. Aonde? No Vale da Decisão, que está lá em Apocalipse, quando fala do Armagedon. E você vai ter que ir lá, eu não vou. Você vai ter que ir lá procurar pela batalha do Armagedon. E você vai ver a reunião dos santos, dos eleitos. Amém? E aqui está falando para judeu, porque se você ler um pouquinho antes, você vê que na segunda metade da grande tribulação, que dura 7 anos, somente judeu vai ser salvo. Na segunda metade da grande tribulação, somente o judeu vai ser salvo. Na primeira metade da grande tribulação, gentios serão salvos. Ana, é impossível, Ana, porque o meu pastor fala que só judeu vai ser salvo na grande tribulação. Então você vira para o seu pastor e fala assim, então me explica Apocalipse capítulo 12 e me explica também quando o apóstolo João vê uma grande multidão vestida de branco com raminhos nas mãos, e aí o apóstolo pergunta quem eram aqueles e o anjo responde, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma multidão incontável. Os judeus são contáveis, amados. É um povo. É grande, mas de certo modo pode ser contado. Agora, os santos da grande tribulação são gentios. E aqui nós vamos ter que voltar em todo um outro estudo, e não é o meu propósito aqui, amém? Então você vê 2 tipos de salvação na grande tribulação. A primeira metade para gentio e para judeu que se converter em Cristo também.
Vai ter um pouco de tudo na primeira metade. Na segunda metade é um negócio pesadíssimo que só o judeu vai acreditar. E o judeu vai acreditar, sabe por quê? Porque no final eles vão ver Jesus Cristo descendo por entre as nuvens, montado num cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. Isso é uma promessa que está desde os profetas, e eles não aceitam. O próprio Jesus falou que ele era o Filho de Deus e ele voltaria. E a Bíblia fala que os judeus, eles não veem, eles não escutam, eles não creem por um pouco de tempo, até que se complete o tempo dos gentios. Então é uma coisa que Deus é que está trabalhando por detrás de tudo isso. E o judeu, então, ele vai passar a grande tribulação, passando aperto, porque o anticristo, na metade do pacto, ele vai rasgar o pacto, o contrato. Então, nos 3 primeiros anos, os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, o anticristo vai perseguir os gentios, porque ele vai querer pôr a marca da besta em todo mundo. Ou você acha que no arrebatamento vai subir quantos bilhões de habitantes? Somos 7, você acha que vai subir 3 bilhões de habitantes no arrebatamento? Não. Eu não sei quanto vai subir, mas é muito pouco comparado à humanidade hoje que pisa na Terra. Uma fração muito pequenininha. Então, quem sobrar é a herança da noiva. A noiva é essa, a noiva prudente. É a que prega hoje, ninguém acredita. Nós somos pegos de bobos, né? Somos fixados, somos pessoas doentes, somos pessoas religiosas. Tanto nome, né, que eles dão para nós. Então, quando a igreja sumir, quem ouviu a pregação da salvação vai acreditar. Porque a Ana Paula dizia que ela ia ser arrebatada. E eu ria, eu não acreditava, eu ficava na minha indiferença. A Ana Paula foi arrebatada, agora então ela estava falando a verdade. E eu preciso me apegar ao evangelho que ela pregou para mim. É onde Deus vai salvar muito gentio. E eles vão fugir porque eles não vão querer aceitar a marca da besta. Deus, ele vai ensinar para esse povo. Deus, ele vai trazer para eles o entendimento. A escama vai cair dos olhos, como aconteceu com Paulo no caminho de Emaús. Então, amados, são 2 vindas, para não me alongar muito. São 2 vindas de Cristo, amém? E aí ele fala essa frase: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora, a geração da figueira brotou no ano de 1948, quando um senhor chamado Oswaldo Aranha, um brasileiro, assinou um documento fazendo com que Israel se tornasse nação novamente. Durante muitos anos, Israel não tinha sua pátria. É como se o Brasil pertencesse à Inglaterra. Israel ficou nas mãos da Inglaterra por um certo tempo. O governo inglês governou Israel, era propriedade da Inglaterra. Se você hoje vai à Austrália, a Austrália está do outro lado, né, da Inglaterra. São vários milhares de quilômetros de avião, não sei quantos mil quilômetros. Eu sei que da Europa, né, da onde eu estou até o Brasil, são 11 mil quilômetros. A Austrália é muito longe, né, está lá na Oceania, num outro continente. Mas quem governa a Austrália é a Inglaterra, é a rainha da Inglaterra. Lá é a Austrália, é um outro povo, é toda uma outra coisa, mas eles são submissos à rainha da Inglaterra. Se você vê, então, Israel, durante um tempo, também foi propriedade inglesa. Antes dos ingleses, teve um outro povo também, que teve como propriedade as terras de Israel. No período em que Israel foi dissipada, quando veio o general Tito Flávio Vespasiano, 70 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, veio esse general romano e eles destruíram toda Israel, destruíram o templo, não ficou pedra sobre pedra. E aí a nação se dissipou, porque como teve aquela carnificina, o judeu ficou com medo e fugiu. Lembrando que a igreja já estava a todo vapor nessa época, então eles fugiram, todos eles foram fugindo. Israel perdeu a sua identidade. Aqueles fariseus, mestres, doutores da lei, eles caíram na mão dos romanos, teve carnificina. Você pode ter certeza, porque foi num dia de festa e todos os judeus, eles estavam ali. E eles estavam reunidos em uma assembleia solene ali no templo. Estavam no templo, fazendo culto. Na realidade, eles estavam na hipocrisia, porque eles negaram a Cristo. Quando
Herodes ou Barrabás? Herodes, né? Quando o Herodes, ele disse: quem que vocês querem que eu solto? Barrabás, o assassino, o ladrão, ou Jesus Cristo? E aí eles: não, você solta Barrabás. Teve um momento que foi falado para o povo: vocês querem um assassino, então eu vos darei o assassino. E o povo, e aí Barrabás, Herodes lava as mãos e fala: olha, eu não tenho nada a ver com isso, que recaia sobre vocês toda essa responsabilidade. E o povo fala que recaia sobre nós, que recaia sobre nós a culpa da morte desse Cristo. Isso recaiu 70 anos depois com a carnificina do próprio general Tito Flávio Romano em cima do povo. E vocês podem ter certeza, se não tinham todos os sacerdotes, porque na época da crucificação do nosso amado Senhor Jesus, muitos eram já velhos, já tinham falecido, mas tinha as descendências, a segunda, a terceira geração daqueles sacerdotes ali em Jerusalém, fazendo os cultos, sempre na hipocrisia deles, continuando a fazer. Quando você lê os livros, né, dos evangelhos, você vê Jesus irado no templo. Fizeram do templo mercado, né? E várias vezes você vê Jesus fazendo discurso que os sacerdotes gostavam de se assentar nos primeiros lugares dentro das sinagogas. Quando eles davam esmolas, eles faziam de modo para serem vistos. Quando eles ajudavam alguém, eles faziam para serem vistos. Eles iam até as viúvas e faziam longas orações para justificar a cobrança do dinheiro que eles recebiam, as ofertas. Então vocês veem esse povo sendo morto dentro de Jerusalém nessa época dessa guerra que teve, essa carnificina com Tito Flávio Vespasiano, onde o sangue subia até o joelho, tornozelo, sei lá, dos cavalos. Foi uma carnificina. E o povo então se dissipou. Passaram-se séculos, Israel ficou sem dono, Israel perdeu a sua pátria. Imagina o Brasil perder a pátria. Imagine você não poder ser mais um brasileiro com seus direitos de brasileiro. Imagine todos os consulados brasileiros no mundo inteiro serem desativados porque o Brasil deixou de ser pátria. Não é mais nada. Aí veio um país tipo os Estados Unidos e tomou a pátria do Brasil. Agora não sei, você não é mais um brasileiro, você agora é um americano. O brasileiro já não mais existe. Você vai se sentir brasileiro. Um dia eu fui brasileiro, um dia eu nasci em uma nação em que o meu governo era o meu próprio povo. Hoje quem governa o meu país é os Estados Unidos. Imagina, é isso que aconteceu com Israel. Mas aí, em 1948, se assinou um documento afirmando que Israel voltaria a ser reconhecida como nação no mundo inteiro. E você vê hoje Israel com o seu governo. Você vê um senhor chamado Benjamin Netanyahu, é o primeiro-ministro de Israel. Você vê Israel hoje tem um exército israelense. Você vê hoje senadores, deputados, governantes, todos judeus. E eles decidem as suas leis, as suas regras, a sua política de vida. Isso aconteceu, meus amados, a partir de 1948. Esse foi o brotar da figueira. Se você hoje entra em Israel, você tem que prestar satisfação ao governo israelense. Até 1947, né, antes da data da assinatura desse documento, se você fosse na terra de Israel, o governante lá nunca seria um judeu. Eles não podiam mais governar a sua própria terra. Isso foi a brotada figueira. Ela brota em 1948. E a Bíblia fala, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo o final, meus amados. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Próximo. Por isso que não chegou às portas. Porque Jesus ele estava falando naquele momento para os apóstolos. E ele estava dando os primeiros sinais. Só que precisaram passar 2000 anos praticamente para chegar nos últimos sinais. Um deles é a apostasia, terremotos em vários lugares, sinais nos céus. Coisa que já não acontecia com tanta intensidade.
Até então só o judeu lia os sinais nos céus, porque eles têm isso como tradição. Mas o povo do mundo, os ímpios ou os gentios, né, que são os salvos em Cristo, nunca viram o céu, nunca, até uns 10 anos atrás praticamente, nós não ficávamos de olho no sinal dos céus. A gente está aprendendo isso no final dos tempos, porque Daniel disse lá no livro seu de Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Essa ciência é a ciência negra do mundo que jaz no maligno, que realmente se multiplicou com a tecnologia, mas você vê também a ciência de Deus. A ciência é conhecimento, é consciência das coisas que são, é a compreensão do que estava oculto. E você vê em Apocalipse o selo sendo retirado e as coisas ficando explicadas, evidentes, esclarecidas. Deus disse que ele não faria nada sem antes revelar ao seu povo, aos seus escolhidos, aos seus profetas. Olha só como é que tudo se casa. Então, em 1948, brotou a geração, a figueira, a nação de Israel. E o nosso amado Jesus fala, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí você presta atenção, na época dos apóstolos ainda tinha a figueira. Só que a figueira, 70 anos depois que Jesus morre, secou. Israel acabou, sumiu do mapa, não é mais nação. Passaram-se vários anos, muitos anos. Eu não vou dizer aqui um número, mas quase 2000 anos, não sei. Passaram muitos anos, mais de 1000 anos passaram, com certeza. 1948, depois de tanto tempo, vem Oswaldo Aranha e assina o contrato, o documento. Israel, a partir de hoje, vai ser reconhecida pela ONU, né, das Nações Unidas, que vai ser uma nação. E ela vai reaver o seu governo, ela vai reaver as suas leis, eles vão fazer o que eles querem em casa deles. E ali teve festa no meio do povo de Israel, e ele começou a conquista, o brotar da figueira, a conquista. Israel foi se tornando novamente forte. Aos poucos ela foi crescendo novamente e hoje ela é reconhecida como nação. Justo? Só que é o seguinte, Jesus fala que essa geração não vai passar. É essa que é a frase que talvez traz um pouquinho de confusão e eu talvez não consegui explicar com muita claridade. E eu vou tentar explicar de novo. A Bíblia fala que uma geração, bom, tem quem diz 80, 90, tem quem falou até de 120 anos, eu já ouvi falar também, tá? Mas a base que se pega, uma base que se é usada de modo mais correto, é de 70 anos, amém? Então a gente precisa, meus amados, sempre ter um número como base para conseguir enxergar o grosso da situação. Então vamos pegar que uma geração dure 70 anos. Por exemplo, várias vezes os reis de Israel reinaram até 70 anos, depois acabou, eles morreram e trocou o reino, né? Então você vai ver várias situações no Velho Testamento trazendo essa ideia que uma geração dura 70 anos, 80 quando muito enfada e cansada. Então ele leva mais para o lado 70. Então, se você faz 1948, que é o ano em que Oswaldo Aranha assinou a declaração, dando a Israel novamente ao mundo como uma nação, como todas as demais nações, e somar 70 anos, você vai ver que no ano de 2018, Israel brotou e fechou o seu quadro geracional, amém? O seu tempo. Aí você me fala assim, Ana, eu faço parte da geração da figueira, do brotar da figueira? Eu posso te dizer que sim, e eu te explico por quê. Porque você nasceu dentro da geração do brotar da figueira. Eu, Ana Paula, nasci, tá, no ano de 1978. 30 anos depois do brotar da figueira. Amém? Então, amados, eu, Ana Paula, vou ter 70 anos no ano de 2048. Mas no ano de 2048, vamos imaginar que não só eu, mas muitos, ou a maioria de nós que nascemos aí nessa metade, mais ou menos, do brotar da figueira, né? Vamos dizer metade seria 35 anos, mas justo para a gente ter números exatos, estejamos vivos. Todo mundo que olhar para o rostinho da Ana Paula, do João, da Maria, do Pedrinho, do José, né? Vai ver para nós, vão ver rostos de pessoas de 70 anos. Nós vamos estar velhinhos já vamos estar envelhecendo.
mas a gente ainda faz parte do brotar da geração da figueira. Nós estamos vivos, ela existe. Mas aí, meus amados, aí vamos julgar lá para o ano de 2018, que é o ano, agora 2017, daqui 2 anos, né? Nós vamos chegar no ano de 2018. E aí vamos imaginar que no ano de 2018 nasce um bebezinho. Ele nasceu em 2018. Qual foi o ano do brotar da geração da figueira? 1948. Se somos 70 anos, quer dizer, o tempo da geração vai para 2018. Eu nasci na metade. Alguém que nasceu em 2018 nasceu no final da geração do brotar da figueira. Amém? Até aqui nós estamos em harmonia? A minha pergunta é, um bebê que nasce no ano de 2018, dentro desse período aí que fecha o contrato que Oswaldo... Imagina que Oswaldo Aranha, é uma data, porque eu não sei qual foi a data dele, eu não vou consultar aqui para ser precisa, mas imagine que ele assinou o contrato no dia 20 de janeiro de 1948. É um exemplo, é uma imaginação, não sei qual foi o mês. 20 de janeiro de 1948. Então, 20 de janeiro de 2018, fecha o brotar da geração da figueira. Então, o nenenzinho que nasceu até o dia 20 de janeiro de 2018, no meu exemplo, ainda fará parte do brotar da geração da figueira. Já o bebê que nasceu no dia 21 já não faz mais parte, porque fechou 70 anos. É o relógio cromo do homem. A gente conta o tempo, dias, meses, anos, horas, segundos, minutos. Justo? Aí, Jesus fala, esta geração não passará até que aconteçam todas estas coisas. E quais são as coisas? Ele fala do princípio das dores até a consumação dos séculos, até a vinda física de Jesus na terra. Ele pisa na terra. A Bíblia precisamente diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai vir montado num cavalo branco com as suas vestes salpicadas de sangue. E se fala que não passará essa geração sem que todas, olha lá o português, todas estas coisas aconteçam, significa que a geração do brotar da figueira não vai ter passado. O que é passar? É acabar, é ser extinta. Então eu, Ana Paula, vou ter que estar viva ainda. E essa coisa toda não aconteceu. Mas que coisa toda? Toda a consumação, até a grande tribulação, até a entrada do milênio. Lembrando que somente a grande tribulação ela tem 7 anos. Ora, Ana, se eu vou no entendimento que no ano de 2018 acaba a geração do brotar da figueira, então Jesus tem que voltar até 2018. Tem que botar o pé no Monte das Oliveiras. Então a minha pergunta é, aonde é que eu vou encaixar os 7 anos da grande tribulação que ainda não aconteceram? E a prova evidente é que o mundo está normal. O céu ainda está azul, o mar ainda está azul, as montanhas ainda estão erguidas, não caiu chuva de meteoros nas nossas cabeças, os terremotos não aconteceram de modo que desapareceram as ilhas e os montes foram aplainados, ainda não foram soltos 4 grandes anjos do abismo, ainda nos foi aberto o abismo e o anjo Apolion trouxe os seus 200 bilhões de soldados, seu exército infernal. Ainda não teve a marca da besta, ainda não, nem o anticristo apareceu. Será que isso tudo poderia acontecer até o ano de 2018? Até a data em que o Oswaldo Aranha fechou lá no ano de 48, juntando 70, fechou 2018 no mesmo, numa data qualquer? Matematicamente, amados, é impossível. Porque faltam só 2 anos para fechar a geração do brotar da figueira. Tem quem diz que é 2017, mas aí é uma outra conversa e já estamos falando muito de números. E quando a gente fala de número, a gente complica a cabeça de todo mundo. A minha é a primeira, eu odeio falar de números. Mas dá para entender? Quer dizer, eu não posso considerar somente quem nasceu, ou só o dia e o mês tal do ano de 1948 como brotar da geração da figueira e matar ele no 2018 e desconsiderar o resto, porque não tem tempo e nem espaço para acontecer o resto da profecia. E Jesus, em Mateus 24 e Lucas 21, ele falou desde do princípio das dores
até a consumação dos séculos. Isso está incluída a grande tribulação dentro. Está acontecendo na segunda vinda de Jesus. Ela vai ser visível, todos os olhos o verão. Vai ser como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente. Você já viu quando tem um relâmpago no céu? Sua cidade inteira vê aquele relâmpago. E quem está nas cidades vizinhas vê. Agora imagina um relâmpago mundial. Uma luz, um clarão tão forte que todos os povos vão ver. Essa vai ser a segunda vinda de Jesus. E nela os povos vão se lamentar. Eu vou dizer para vocês, aqueles que ficarem na segunda metade da grande tribulação não vão se arrepender. Se você ler os flagelos, um pior do que o outro, de proporções mundiais, toda a terra vai ser atingida em qualquer um dos flagelos. Você vai ver, os povos morderam a língua e blasfemaram contra o Deus dos céus e não se arrependeram. Então, meu querido, minha querida, Jesus fala, não passará esta geração sem que se cumpra todas essas coisas. E aí ele dá uma ajudinha, ele fala, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Quer dizer, ele está dando uma garantia, tudo isso vai acabar. E essa geração não vai ter passado. Jesus ele está dando uma lógica do tempo. A realidade é que, para passar a geração, a última pessoa que nasceu no último dia dentro da geração tem que falecer. Se você teve um antenado que nasceu no ano de 1400, nós já estamos no ano de 2017, né? Aí eu faço a conta aqui, que hoje eu não quero cometer gafe nas minhas contas, que no último vídeo eu fiz muita bagunça com a matemática aqui. Nós estamos no ano de 2016, menos 1400, exato, são 616 anos. A pessoa que nasceu no ano de 1400 e ela teve uma geração de 70 anos, já se acabou. Quer dizer, o filho, o neto já nasceram, todos completaram seus 70 anos, 80 até mais, morreram e aquela geração acabou. Quando você vai ver sobre genética, diz que primo vai até o 3º grau. E até o 3º grau é perigoso que primos se casem. Por quê? Porque é dentro dessa geração. Ainda existe um código genético muito arriscado para que esses parentes próximos se casem. Diz que podem nascer filhos com anomalias. Mas da 4ª geração para frente, já não tem mais problema. Olha aí como é que é. É quando muitos dizem, nós somos primos distantes e a gente casou sem problema, sem preocupação. Não sei se hoje isso é levado em consideração, mas justo para lembrar os irmãos. Então, meus queridos, eu quero dizer que meus 2 filhos, eu tenho um menino de 9 e um de 6 anos, ainda fazem parte do brotar da geração da figueira, porque nós ainda estamos em 2016. Um já tem 9 e o outro já tem 6 anos. Mas eu posso garantir que os filhos dos meus filhos, seriam os meus netos, já não farão parte do brotar da geração da figueira. Isso significa que um bebezinho que nasceu no ano de 2018, ainda no finalzinho do brotar da geração da figueira, ele ainda vai existir e ainda vai estar acontecendo os sinais do final dos tempos. Provavelmente, a geração dos teus filhos que estão crianças ainda, né? Vamos imaginar que seu filho está aí com 12, 15 anos, amém? Está aí com 16 anos, você tem um filho de 16 anos, ele nasceu dentro do brotar da geração da figueira, ele está dentro do caixote dos 70 anos, dentro do saco dos 70 anos, é a safra, é uma safra mais nova, mas está dentro da geração. O filho, se essa criança, se esse filho seu de 16 anos tiver um filho, e se esse filho continuar vivo, provavelmente vai continuar, mas será arrebatado para o céu. Mas caso não fosse arrebatado, essa criança com certeza ia passar pela grande tribulação.
Quer dizer, se meus filhos tivessem filhos, os meus netos, se não fossem arrebatados, eles seriam. Mas não tem tempo dos meus filhos me darem netos, porque eu acredito que Jesus venha arrebatar a sua igreja muito antes. Mas se fosse ainda, eles passariam pela grande tribulação. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Jesus, ele afirma, e é por isso que eu estou batendo nessa tecla, ele afirma, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele quer dizer que o mundo, como nós o conhecemos, Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, a morte, isso tudo vai acabar antes que acabe a geração do brotar da figueira. O cristiano, o cidadão que nasceu no ano de 2018, ele tem que morrer com 70 anos, no mínimo. Pode ser que morra até com mais anos. Isso é um exemplo hipotético, porque não chega lá. Mas essa pessoa teria que morrer para passar a geração do brotar da figueira. E Jesus diz, ela não vai passar. É como se ele quisesse dizer, não vai ter tempo dessa geração ser extinta. Porque tudo que eu estou falando vai acontecer dentro dela, antes que ela acabe. E há muito tempo antes. Para a geração do brotar da figueira acabar, as pessoas que nascerem dentro dela vão chegar até o ano de 2088. Se eu pegar 2018 e colocar 70, vai para 2088. Então, uma criança que nasceu em 2018, para ela ter 70 anos, vai chegar o ano de 2088. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A Terra como você conhece, o mundo, o planeta Terra como você conhece, ele não vai chegar no ano de 2088, como ele está. Satanás, ele não vai chegar no ano de 2088. Os Illuminatis, a besta, o falso profeta, os maçons, os ocultistas, os satanistas, os idólatras, os falsos profetas, esses pastores lobos e toda loucura, não vai chegar no ano de 2088, porque muito antes disso, Jesus volta. Então não entenda essa explicação e a outra que eu fiz no vídeo passado como se eu quisesse dizer que ainda vai demorar para Jesus voltar, porque é o contrário. Eu estou simplesmente tentando destrinchar esta frase que o nosso amado Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Levando em consideração que o arrebatamento é muito antes de tudo isso. O arrebatamento por si só, ele é antes da grande tribulação. Ele é antes. Porque Paulo diz lá, em 2 Tessalonicenses, Paulo diz, irmãos, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqueles que vão participar da grande tribulação, de nenhum modo escaparão. O mundo está um caos. Nós estamos literalmente no princípio das dores. Mas ainda tem paz na terra. Você está aí conseguindo me ouvir, talvez com uma tacinha de chá do lado. Hoje é sábado, domingo, que dia é? Não sei que dia que eu vou conseguir publicar esse vídeo. Mas você está me ouvindo aí com uma bela tacinha de café ou de chá, com a pantoffla no pé, né? Aquele sapatinho bem macinho. Talvez está no inverno, talvez está verão na sua terra. Você está me ouvindo aí tranquilo, daqui a pouco você vai fazer as comprinhas, vai chegar em casa, guardar tudo tranquilo, vai ligar sua televisãozinha, vai ver o jornal, vai ver um documentário, um filme, vai estar bem com a sua família à noite, vai jantar na mesa tranquilo, não tem guerra de fora. Se puder tomar um solzinho, vai. Se você mora na praia, pode ir no mar. Tem paz. Mas a Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Quer dizer, a igreja ela vai ser arrebatada dentro de um período que ainda terá paz e segurança. Talvez ainda maior do que essa que tem hoje, porque tem guerra no mundo, tem opressão, tem crise,
Mas, amado, comparado à grande tribulação, nós estamos no céu. Comparados com a grande tribulação, você está vivendo o céu, anos de ouro da tua vida. Eu, Ana Paula, estou vivendo os melhores anos da minha vida e não sei. Ainda que eu pense que está difícil, ai meu Deus, como é que eu faço para pagar a conta? Estou vivendo anos de ouro, porque eu tenho liberdade de culto. Eu posso colocar esse vídeo aqui a nível mundial. Esse vídeo não chega só no Brasil, ele chega no Japão, ele chega em países europeus, ele chega nos Estados Unidos, ele vai para a América do Norte, Central, ele vai para tudo quanto é lado, chega na Austrália. Não vem depois que eu publico um vídeo desse, 24 horas depois, a minha porta aqui não tem soldados da elite batendo na minha porta e me prendendo porque eu estou falando de Cristo. Eu ainda vivo em tempos de paz e segurança. Só que isso vai ficar ainda maior, porque o povo vai chegar ao ponto de falar paz e segurança. É o que eu disse, talvez o governo que está entrando aí para 2017 a nível mundial, você vê a mudança dos governos, eles vão trazer uma certa paz e segurança, porque o anticristo ele vai ter que entrar num momento muito especial da terra. Só que o que vai acontecer? Quando o povo dizer completamente paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A igreja vai ser retirada da terra. A igreja é a luz da terra, é o sal. A igreja é o motivo pelo qual ainda não foram soltos grandes demônios, grandes anjos que estão no abismo. A Bíblia fala que tem um que sozinho vai matar 1/3 da humanidade. Só que se você vê quanto sangue está sendo derramado para abrir portais dimensionais, trazendo esses demônios. O que traz esses demônios é a permissão de Deus, mas é a legalidade do homem. O homem ele vai dando legalidade para Satanás através de sacrifícios. Você sabia que no ocultismo um pentagrama serve para que aquele demônio que está ali agindo na pessoa dentro do pentagrama não a faça mal? É um negócio mais ou menos assim. Eu sei que o pentagrama ele serve como que para proteger a pessoa que está no centro dele. Quando eles fazem um ritual satânico, eles pegam uma pessoa que quer receber poder, eles põem ela dentro do pentagrama. Porque ali ela vai receber a energia toda ou vai ser protegida da energia. Depende do que ela está fazendo ali. E você vê hoje quantos pentagramas estão sendo abertos através de sacrifícios humanos, principalmente de sangue inocente. Qual sangue inocente é esse? Crianças desaparecendo no mundo inteiro, sendo sacrificadas a Baal, a Moloque, a Satanás. Principados e potestades estão ganhando força nas regiões celestiais, porque os homens cruéis estão dando seus filhos, dando o seu povo, o sangue dos seus inocentes para esses demônios. E a terra está clamando pela vida dos inocentes. E a ira de Deus está só aumentando. Junta tudo, meu querido, minha querida. Esses são os tempos em que nós estamos vivendo. Volto a dizer, caso você não entendeu ainda. No ano de 2017, dia 22, 23 mais ou menos, no céu vai se cumprir o espelho do texto que está lá em Apocalipse, capítulo 12. Se você olhar no meu canal, você talvez ainda não viu, está falando lá. Por que que o ano de 2017 aparece, ou pode aparecer, aí fala próprio que aparece na Bíblia. Porque vai ter um alinhamento de planeta e estrela no céu no mês de setembro, dia 23 do ano de 2017, 23, 22 de dezembro. Começou agora no mês de novembro, o alinhamento, começou tudo se preparar agora, que vai no final fazer o seguinte desenho. A mulher com a lua debaixo dos seus pés, o sol vestida de sol com 12 estrelas na cabeça. Essa estrela, essa mulher, essa constelação, ela está para dar a luz. E à frente dela o dragão, para quando ela der a luz devorar o filho. No ano de 2017 você vai ter esse desenho no céu, através da chamada constelação de Virgem. E o sol vai estar num alinhamento, que ele vai estar exatamente no ombro dessa constelação, como se fosse um broche que ilumina todo o corpo dela. E a lua vai ser vista pelos telescópios terrestres debaixo dos pés, ou ela vai estar
posicionada abaixo da constelação de Virgem. E o planeta Júpiter, chamado planeta rei, vai estar dentro do ventre da constelação de Virgem, que é um quadrante formado por algumas estrelas. E sobre a cabeça da constelação de Virgem, você vai contar o alinhamento de 12 estrelas. São, acho que 4 ou 5 planetas e algumas estrelas, vai estar 12. Vai fazer exatamente o desenho de Apocalipse, capítulo 12. E no livro de Gênesis, Deus fala assim: eu vou fazer o sol, eu vou fazer a lua e as estrelas. Aí fala, eles vão servir para marcar as estações e os tempos e também para ser sinal nos céus. Sinal. Deus, ele escreve a história através dos sinais nos céus. Cada vez que o céu faz um sinal, é Deus falando, alguma coisa está para vir. E João, o apóstolo João, quando ele descreve o Apocalipse capítulo 12, ele fala que a mulher estava para dar à luz a um menino. E o menino nasceu e foi arrebatado para o céu. Olha aí. A palavra arrebatada, ela aparece poucas vezes na Bíblia. Eu vi ela no livro de Atos dos Apóstolos, quando Filipe, um apóstolo, Filipe, ele vai falar com um eunuco. Esse eunuco, ele era um homem rico, poderoso, servia a rainha, né? Ali, esse eunuco como é que chama o nome da cidade dele? Aí eu não vou lembrar, eu não vou ficar fazendo força aqui não. Só sei que esse eunuco, né? Ele vem adorar em Jerusalém, e aí na volta ele está sentado no seu carro, lendo o livro de Isaías, numa passagem que fala do Messias. E ele não entende. O Espírito Santo fala com o apóstolo Filipe num outro lugar. Olha, vai para a rua tal, que ali você vai ver o que eu tenho para te dizer. Filipe vai ver o carro. O Espírito Santo fala, vai ver o que aquele homem quer. E ali Filipe se aproxima, o que você está fazendo? O eunuco vira para ele. O eunuco vira para ele e falava, sobe para o carro, vem cá. Aí Filipe sobe para o carro, né, e vê ele ali lendo, tentando entender o livro de Isaías, que fala da vinda do Messias e da história do Messias, da morte na cruz. E o eunuco fala para ele assim, eu não consigo entender o que está querendo dizer aqui, você entende? E ali o apóstolo Filipe, ele começa a pregar o evangelho de Cristo para aquele eunuco, e aquele eunuco chega um momento que o carro dele para perto de águas, né, deve ter algum rio, alguma coisa do gênero. Aí o carro para e o eunuco vira para o Filipe e fala assim, olha aqui a água, o que falta para eu ser batizado? E ali Filipe vai, batiza o eunuco, e aí aparece mais uma vez a palavra arrebatado. Diz que o Espírito de Deus arrebata Filipe para uma outra cidade. Filipe literalmente desaparece, como um abrir e piscar de olhos dos olhos do tal do eunuco. Se você quiser ler essa história, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou conseguir encontrar. Acho que eu não vou conseguir encontrar, não. Vou tentar olhar aqui rapidinho. Ai, eu tô ficando cansada. Aqui, ó, Filipe e eunuco. No caminho para Jerusalém, em Gaza, né? Tá lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. Lê lá. Lê. Você vai ver essa história. Você vai ver a palavra arrebatado. Você vai ver também a palavra arrebatado como Enoque. Enoque andou com Deus e foi arrebatado para Deus. A terceira vez que você vai ouvir falar da palavra arrebatado, já está se referindo à igreja, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E depois você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 12. A mulher estava para dar à luz a um menino. O menino nasceu e foi arrebatado para o céu. 4 vezes eu, Ana Paula, encontrei essa palavra na Bíblia. Se tiver mais, me deixa aí nos comentários do vídeo. Então, a gente está tentando a se inclinar para a possibilidade de considerar o arrebatamento até setembro de 2017. Por causa do sinal no céu, direitinho, como uma luva em Apocalipse capítulo 12. O planeta Júpiter sai da constelação de Virgem, do útero da constelação de Virgem, praticamente dia 23 de setembro. E a Bíblia fala, a mulher estava para dar à luz e der à luz a um menino, esse for arrebatado para o céu. Então, se você começar a olhar aí na internet, os grandes teólogos estão começando a descrever esses sinais no céu. Alguém me diz, Ana, você está marcando data para o arrebatamento? Quero deixar um detalhe. No mês de setembro, Israel vai ter a festa das trombetas. E, se eu não me engano, são 7 ou 8 trombetas. Eu não tenho precisa a ordem de como é essa festa. Eu sei que tem umas 7 trombetas, mais ou menos. E o apóstolo Paulo fala, ao ressoar da última trombeta, os que dormiram em Cristo vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos,
seremos elevados aos céus, por entre as nuvens, e nos encontraremos com Ele, com Cristo nos ares, estaremos para sempre com Cristo. No mês de setembro tem a festa das trombetas. E se eu não me engano, aí eu te convido a pesquisar por conta própria, mas a festa das trombetas, ela também traz esse símbolo da libertação, de saída, retirada. Mas confere, porque eu fico na dúvida, eu faço muita confusão com as festas judaicas. Eu deixo claro para os irmãos que não é meu assunto especial. Mas se eu não me engano, é isso mesmo. Então, vai ter o ressoado uma trombeta no mês de setembro lá em Israel. E já que Israel é o sinal, é o relógio de Deus. E se Israel brota em 1948, tudo a gente considera. Ou a gente considera tudo ou não considera nada. A gente não sabe, meu querido, minha querida, o dia e a hora exata do arrebatamento. Deus é muito claro, Ele deixou dia e hora. Dia é data do dia da semana. Hoje é dia 17 de dezembro de 2016. Hoje é dia 17, são 11h31 da manhã, quando eu estou aqui falando. Eu sei que é essa data, esse dia, essa hora. Mas ele não fala mês e ano. Ana, mas o que você está dizendo? A gente não sabe nem o mês, nem o ano. Então me explica por que em Apocalipse, quando diz que vão ter 4 grandes anjos presos lá no abismo, lá na região do rio Eufrates, do grande Eufrates. Aí fala assim, eles vão ser soltos, eles estão preparados para serem soltos naquele dia, naquele mês, naquele ano e naquela hora. Por que dá 4 pontos de tempo aqui marcados para eles serem soltos? Tem uma hora exata, um dia exato, um mês exato e um ano exato. E por que Jesus fala que ele não sabe o dia e a hora, mas ele não falou e o mês e o ano? Significa que Paulo diz que nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós somos filhos da luz. A Bíblia fala que nós estamos vigiando. Se você volta na parábola das 10 virgens, as 10 virgens, elas vão e elas estão juntas com as suas candelas. 5 delas têm um azeite, 5 não. Mas elas estão ali esperando o anúncio do casamento para entrar para as bodas. Pensa comigo, meus irmãos, é possível 5 virgens estar no meio da rua igual mendiga? Dormir no meio da rua? A ideia, a imagem de virgem é donzela. Uma donzela, ela tem a sua casa, seu pai que aguarda, sua família, seu canto, sua segurança, sua privacidade, seu respeito. Por que ela vai estar na rua? Por que ela vai estar num local marcado, esperando o anúncio? E ela está numa localização que quando passa lá o anúncio, eis o noivo, eis o noivo. Elas se levantam e elas vão pelo caminho, seguindo aquele que anuncia o noivo. Quem está anunciando para a igreja de Cristo noivo? O Espírito Santo. Enquanto ele anuncia, ele vai te enchendo de azeite. E quem é que vai levar a noiva para o céu? O Espírito Santo. Você quer uma prova? Está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vamos ver se eu consigo ler isso aqui. Eu já estou alongando o assunto. Falei que eu não quero alongar, mas tem jeito, né? Não tem jeito comigo. Eu giro de cá, giro de lá. Estou sempre nesse ritmo meu. Não posso fazer nada, é mais forte do que eu. Vamos lá. A necessidade de vigilância. Você vê as virgens, mas vós, irmãos, 1 Tessalonicenses ainda 5. Não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como as demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. É o que nos dá força hoje, a esperança. A nossa esperança é que a gente não vai passar pela grande tribulação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou quer morramos, ou durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha aí. E ali está lá, 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu, Ana Paula, posso deter o anticristo? Como diz lá em Daniel, né, o filho da perdição. Aí Jesus fala também que ele vai ser manifestado. E aqui está falando que alguém o detém. Eu, humanamente, na minha própria natureza caída, posso deter o demônio? A Bíblia fala que a gente não deve julgar, a gente não deve brincar com aquilo que a gente não conhece. Satanás é poderoso. Então, o que me dá força para vencer o diabo? É o Espírito Santo. Então, quem detém o anticristo literalmente de se manifestar na terra? O Espírito Santo. E aqui ele fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Desde o apóstolo Paulo já tinha o mistério da iniquidade. A Bíblia fala de vários falsos cristos e a doutrina da anticristã no mundo. Mas aqui ele fala, já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Lá no final do Armagedon, 7 anos, Jesus vem e mata o anticristo com o sopro da sua boca. Olha só, nós não estamos aqui reservados para esse dia terrível, meus amados. Então eu espero que eu consiga ter sido clara. Quando eu falo da geração do brotar da figueira, ela vai ser extinta do planeta Terra, dizimada, dissipada. Ela vai sumir completamente num suposto ano de 2088, talvez até 2090, 95. Quanto pode chegar uma pessoa a viver até lá? 90 anos? Hoje tem gente vivendo 90 anos. Em fase, em suma, enquanto o último ser humano que nasceu no ano de 2018 estiver vivo. Quando morrer, acabou a geração do brotar da figueira. Mas o nosso Jesus diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer, até que todas essas coisas aconteçam. Tem tempo de sobra para acabar o mundo e a geração não passa. Jesus, ele deu tempo a mais. É como se ele estivesse dando tempo de folga para terminar com essa bagunça que Satanás está fazendo na terra. Então, meus irmãos, pensem. Se 2018 fosse o ano que acabasse a geração do brotado figueira, Jesus teria que vir em 2018 e todos os olhos o teriam que ver. A grande tribulação teria que já estar acontecendo. Tudo isso já teria que estar acontecendo para que 2018 fosse o final, ela não passasse. Mas a Bíblia fala que ela não passa. Ainda tem muita coisa para acontecer antes que acabe essa geração. E tem tempo de sobra para acontecer o final dos tempos e a consumação dos séculos. Mas o arrebatamento, ele não tem essa promessa. Ele fala da vigilância. Porque só vai ser arrebatado quem tiver com a vida cheia do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo. Se você não estiver lendo a Bíblia, e é por isso que eu, Ana Paula, eu falo com muita segurança cada palavra que eu falo. Peço perdão a cada irmão e cada irmã que infelizmente não entendeu direitinho e se confundiu. A culpa não é tua, é minha, porque talvez eu não consegui ser clara o suficiente para dar esses detalhes aqui. Eu espero que nesse vídeo eu estou sendo muito mais clara e objetiva. Eu fiz o meu melhor. Mas é por isso que eu tenho muita certeza do que eu estou falando. Porque quem sou eu, meus irmãos, para garantir alguma coisa? Mas eu posso dizer que tudo que eu falo, e os irmãos que já me conhecem sabem que eu falo baseada nas Escrituras. Eu prefiro ter essa esperança que fala lá o apóstolo Paulo, né? No livro de Tessalonicenses, lá 2 ou 1, agora já me embrulho. Quando ele fala da esperança, nós somos filhos da luz, nós não estamos na noite, e revestivos, né? Da couraça, da fé e do amor e da esperança, né? O capacete da esperança da salvação por meio de Cristo.
Eu prefiro ficar nessa filosofia de pôr esse capacete da esperança e acreditar que pode ser que 2017 finalmente eu venha a ser arrebatada pela misericórdia de Deus junto com todos os santos, do que me apegar ao mundo, ao que o mundo ensina, ao que o mundo profetiza, ao que o mundo diz. Eu prefiro me apegar às Escrituras. E a Bíblia me dá essa base para ter essa esperança, esse entusiasmo. Ana, e se não for? E se passar setembro de 2017 a gente ainda estiver aqui? Glória a Deus. Vai estar sempre próximo o meu arrebatamento. Vai estar sempre próximo, porque Deus não vai tolerar essa bagunça. E o mundo está se superabundando do pecado. Tem muita gente inocente morrendo, meus irmãos. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A minha pergunta é até que ponto ele vai segurar tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, tanta criança inocente perecendo. Eu não acredito que esse negócio vai durar muito tempo mais, não. O mundo está ficando... Desculpa, essa palavra não existe. É uma palavra do vocabulário da Ana Paula, tá? Não tem no dicionário. Se tivesse, me conta. Mas é uma palavra que eu estou inventando. Mas justo para ficar marcado aqui na cabecinha de quem está escutando. Este mundo está ficando invivível para a igreja. As leis, as condições e os condicionamentos... Está tudo te levando a viver em pecado. Está tudo te sentenciando a viver em pecado. Eles estão chamando o bem de mal e o mal de bem. E estão impondo para você que você tem que, por lei, viver o que é pecado. Mudando as leis, mudando tudo. Isso está ficando insuportável para os santos. É como se a gente fosse uma espinha que está sendo exprimida pela maldade, pelo pecado. Deus vai nos retirar daqui. Meu tempo tá batido, eu tenho que terminar. Mas essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade em que nós estamos vivendo. E eu espero ter sido bem objetivo. Eu encerro esse vídeo aqui agora, tranquila e satisfeita que eu fiz o meu melhor. Mais do que isso, eu não sei como explicar sobre o tempo aí da geração do brotar da figueira. Mas eu espero que eu tenha sido bem clara, tá bom? E se alguém tem dúvida, quer perguntar, eu vi nos comentários que o pessoal tá querendo que eu ponha o WhatsApp deles. Eu não sei porquê, às vezes eu copio o número do telefone do WhatsApp da pessoa e tento pôr no meu WhatsApp, mas infelizmente não pega, não sei porquê. E eu vou dizer uma coisa, tem outros vídeos que o pessoal vai continuando por comentário, eu não dou conta de ver todos os comentários, às vezes de vídeos mais velhos. Eu tendo a olhar os últimos 2, 3 vídeos, né, que eu tenho no canal, os últimos comentários, e depois eu vou substituindo pelos vídeos mais recentes. Tento responder todo mundo, mas infelizmente a gente não dá conta, né? Eu sou uma só e eu não consigo mesmo, por mais que eu queira. Então, assim, eu não consigo pôr o WhatsApp de muitas pessoas. Às vezes você deixa seu número, eu nem vejo a mensagem, porque o tempo passa, as coisas vão acontecendo, eu faço outras coisas. Então, assim, eu digo mais uma vez, se você quiser adicionar o meu WhatsApp, mesmo assim, eu prefiro mensagem registrada de voz, que eu ponho o fone no ouvido, escuto a mensagem da irmã, do irmão, e ali eu dou preferência mesmo, porque enquanto eu estou ouvindo o que a pessoa está falando, eu arrumo uma cama, eu cozinho, eu cuido de alguma coisa na minha casa, depois eu paro e respondo a pessoa. E por favor, não me mande besteira, tipo muita figurinha, desenho, esse tanto de coisa, porque vai enchendo meu telefone e depois eu não consigo responder ninguém. Mês retrasado eu quase perdi o aparelho porque ele deu tilt, ficou muito sobrecarregado, tive que formatar o telefone, quase quebrou. Então, por favor, entenda que eu não falo só com você, né? A gente fala com tantas pessoas e eu procuro falar realmente o necessário, o essencial, para que eu consiga também ter meu tempo. Se a gente parar para ficar só em WhatsApp, é o dia inteiro, meus irmãos. E eu dou muita atenção para todo mundo que vem até mim. Então, assim, acaba que eu vou ter que ficar um dia inteirinho só por conta de WhatsApp. Responde um, responde outro, responde um. Então, se você quiser o meu contato, escreva meu número sim, eu vou dar ele de novo. Mas fale realmente o essencial, o necessário. Se você quer realmente conversar coisa séria, não fica descarregando no meu telefone tudo que você recebe. Leve em consideração, eu estou já há 7
7, 8 anos nessa estrada, tem muitos vídeos velhos de sonho, de gente que teve sonho 5, 6 anos atrás, e aí você acabou de chegar, recebeu aquilo entusiasmado, quer mandar para mim, por favor, deixe quieto, porque eu já vi muita coisa, já vi todo material antigo aí eu já recebi, tá? Então, assim, eu tô falando isso não porque eu não queira ver, é porque senão eu vou ficar por conta de WhatsApp, e aí eu não vou poder pôr vídeo no YouTube, eu não vou poder ler meus 10 minutos pessoais a Bíblia, eu não vou poder fazer meu serviço de casa, meu marido vai chegar em casa, vai me encontrar pendurada no telefone, no WhatsApp, isso pega muito mal pra mim, tá bom? Eu não vou poder dar tempo para os meus filhos, atenção. Então, assim, vamos ser lógicos, vamos ser diretos, vamos ser racionais, entendam que eu sou uma pessoa normal como todo mundo, e eu tenho muita coisa para fazer e eu evito usar aquilo que é extra, tá bom? Então, anote sim, se você quiser o meu telefone, deixe mensagem de áudio, seja objetivo, não fique descarregando tudo que você recebe no meu WhatsApp. Eu não entro em grupo WhatsApp porque eu não tenho tempo, somente por isso, eu vou ser muito sincera. Eu não entro em grupo WhatsApp porque eu não tenho tempo. Eu tô colocando o pessoal que eu já tenho no meu WhatsApp na minha lista de transmissão, porque muita coisa curiosa que eu vejo, recebo, né? É aquilo que eu tô falando. Tem irmãos que têm uma boa maturidade aí, me mandam muito material bom, eu vejo muita coisa que eu posso, e aí eu repasso na lista de transmissão. Procuro retornar quem me ouve, né, pela lista de transmissão, e aí quer discutir alguma coisa, eu procuro retornar. Posso demorar, mas eu retorno sempre, dou preferência para áudio. Quando o irmão registra aquilo que ele quer falar, eu escuto, é mais fácil, porque ler para mim é difícil, sou sincera. Então, tento dar atenção para todo mundo, mas eu peço paciência e tolerância, porque eu já estou com mais de 100 contatos no meu WhatsApp, e o pessoal que já me conhece há mais tempo já entendeu, né, como é que é meu ritmo, e aí então eles conversam comigo, sim, a gente desenvolve um relacionamento mesmo, tem vários irmãos que a gente já estabeleceu aí uma estrutura mesmo de amor e fraternal, mas eles sabem que não vem descarregar tudo que tem gente que teve caso de gente que tudo que recebe no WhatsApp deles vai descarregando no meu. Então eu te peço mesmo, não promovo canal YouTube de ninguém também. Já aconteceu isso de gente abrir canal no YouTube, eu não conheço o canal, não conheço o irmão, não sei o que a pessoa prega, e às vezes aquilo que prega não está bem dentro. Eu não saio promovendo canal de ninguém, e se eu promovo algum canal YouTube é porque eu acompanho esse canal de mim mesma e realmente aquilo me identifica com o modo como eu também falo, então é raro, mas então essas coisas, tá bom? Tentar ser bem humano, bem objetivo, com amor, a gente vai caminhando aí lado a lado. E depois disso, então, se você quiser, Facebook eu não uso praticamente, eu tenho uma página no Facebook, mas se você me perguntar qual que é o seu endereço Facebook, não sei. Porque eu praticamente não uso o Facebook, não tenho tempo. Se eu parar para Facebook, WhatsApp, tudo, eu vou ficar só com isso, meus amados. Eu vejo aqui na Itália o pessoal que fica no Facebook o dia inteirinho e uma coisa puxa a outra, você quer ver uma notícia, quer ver um vídeo, quer ver não sei o quê, quer ver não sei o quanto, você assusta, passou 3, 4 horas na frente do computador. Eu, Ana Paula, realmente não tenho tempo. Eu faço realmente aquilo que é necessário, tá bom? Então, assim, estipulei das 7, 8 horas da noite, eu desligo meu telefone, porque eu preciso dar atenção para minha família, eu não quero, meu marido não é convertido, ele não entende, às vezes uma pessoa me liga, eu fico aqui conversando, fica uma situação um pouco embaraçante, porque ele não entende, né, mas quem é que tá ligando para você, né, até eu explicar para ele que pelo em ovo não existe, é difícil. Então, assim, por favor, tente ser coerente, tente entender a minha situação, que eu acho que todos nós, né, estamos aí nesse mesmo nível, tá bom? Meu número, eu moro na Itália, o DDD é direto 39, então você escreve 0039, ou você, se quiser e puder, pode colocar o sinalzinho de mais e o número 39, que é o DDD que vai direto. A Itália, ela não é igual ao Brasil. Por exemplo, Belo Horizonte tem o DDD 51, né? É 31. Belo Horizonte, para você chegar em Belo Horizonte, você tem que pegar o DDD 31. Aí você põe o DDD do Brasil, o DDD da cidade e aí o número de telefone. A Itália vai direto. Você bota o prefixo nacional 39 e joga já o número do telefone da pessoa.
Não! Meus meninos estão fazendo bagunça, eu já estou me perdendo. Dá para entender como é que é meu ritmo, né, meus irmãos? Hoje é sábado. Então, você coloca ou sinalzinho de mais e 39, ou você coloca 00, que é mais fácil, né? 0039 3772 72 93 90. Não sei se pega, não entendo porque pega às vezes no telefone da pessoa e porque não pega, não tenho ideia do porquê que o WhatsApp faz isso, mas esse é meu número, eu não tenho outro número e a maioria consegue, então você tenta até conseguir, tá bom? Fora isso, meus amados, mais do que isso não tenho a dizer, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar com sabedoria, entendimento, discernimento, prudência, vigilância, muita paz e amor pelo Espírito Santo e através do Espírito Santo no teu coração. Amém, amém e amém.